Corinthians, Luiz Fabiani. Salve o Corinthians! 6h39, Luiz Fabiani retornou agora há pouco da delegacia de polícia e tem informações quentes, importantes sobre o caso Vaidebet numa tarde de depoimento importante e também que a gente já pode aí imaginar os próximos passos desse inquérito, certo, Fabiani? Certíssimo, PDV. Hoje foi a antepenúltima oitiva do caso Vaidebet, o antepenúltimo interrogatório. Hoje, Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do Corinthians. Amanhã, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians. E na quarta-feira, Augusto Melo, presidente do Corinthians. Todos às 14 horas numa delegacia na região da Consolação, em que é um órgão especializado em casos de lavagem de dinheiro e corrupção. Pois bem, Marcelo Mariano chegou acompanhado do advogado dele, o Átila Machado. No momento que ele chega à delegacia, ele não falou com a gente, mas aí saindo a gente teve uma palavrinha que depois a gente traz para vocês aqui o que disse o advogado do Marcelo Mariano. Mas vamos lá, as principais informações. O Marcelo Mariano, ele sai dizendo que comprovou a sua inocência e que estava de consciência tranquila, que respondeu todas as perguntas por 3 horas e que está muito tranquilo quanto a isso. Essa é uma percepção dele e da defesa dele, ou ao menos uma percepção transmitida, né? Talvez não seja a percepção real, mas a gente sabe que é o papel do advogado defender o cliente dele, e nessa situação ele diz que o Marcelo Mariano comprovou sua inocência. Pois bem, não é essa a percepção dos delegados e daqueles que presenciaram o depoimento. Pelo contrário, o que a gente obteve de informação é que esse depoimento do Marcelo Mariano não alterou em nada o curso da investigação. Ela segue exatamente como estava e tudo que ele disse já era de conhecimento da Polícia Civil. Lembrando, o caso também está sendo investigado pelo GAECO, que é um órgão especializado no crime organizado. O principal ponto do depoimento do Marcelo, conhecido como Marcelinho, então algumas vezes eu vou chamar ele de Marcelinho aqui, não estranhe, porque realmente é assim que ele é conhecido. Não é intimidade, no né? Parque São Jorge, exato, Marcelinho Mariano. É que alguns meses atrás, quem depôs foi Alex Cassundé. O Alex Cassundé, ele é dono de uma empresa chamada Rede Social Media Design Limitada, que era justamente a intermediadora do acordo entre Corinthians e Vaidebet e o pivô de toda essa suspeita de lavagem de dinheiro. O depoimento desse Alex Cassundé, ele próprio diz: eu não intermediei o negócio. O Augusto Melo me chamou e eu topei. Ele disse que não participou de nenhuma reunião, que ele descobriu a Vaidebet quando ele pesquisou numa ferramenta de inteligência artificial nomes de casas de aposta. Então, assim, é bem complicada essa situação e ele disse que não intermediou. E aí o que a gente teve de informação é que o depoimento do Marcelo Mariano vai muito de encontro, é muito contrário ao que disse o Cassundé. O Mariano joga nas costas do Cassundé, de certa forma, e trata como um caso de intermediação normal. Que a empresa do Alex Cassundé, a rede social, apresentou a Vaidebet ao Corinthians e aí, naturalmente, recebe uma comissão por isso. Uma comissão que seria de 25 milhões de reais por 3 anos, com parcelas mensais de 700 mil. O Corinthians cumpriu com 2 dessas parcelas de 700 mil e, à época, o diretor financeiro do Corinthians, o então diretor financeiro do Corinthians, Rosala Santoro, disse que esses repasses só foram feitos porque o Marcelo Mariano mandou priorizar esses repasses. Então o Marcelo Mariano ia na sala do financeiro e falava: ó, eu sei que tem conta para pagar, mas manda aí esse dinheiro da intermediação que é importante. E isso levou o Rosala Santoro a se irritar bastante. E ele deixou o cargo no meio do ano passado por vontade própria, alegando ingerência do Marcelo Mariano no departamento. Então esse depoimento do Marcelinho, ele era muito importante para o transcurso da investigação e até por isso ele é o último. O último investigado, o último a depor, perdão, ele só está nessa condição porque aí a polícia já coletou material suficiente para perguntar a ele tudo aquilo que é relevante e inerente à investigação. Tanto Marcelinho, quanto Sérgio, quanto Augusto estão na condição de investigados e não de testemunhas. O Rosala, que eu citei há pouco, ele depôs na condição de testemunha. E hoje, pela manhã, o Rosala Santoro, o Cassundé, ele tá na condição de investigado também. Também, foi lá então atrás. São 4 que estão sendo investigados. Exatamente. E aí o Augusto Melo, a defesa dele, apresentou um pedido hoje pela manhã para que o depoimento dele fosse adiado. Com base no quê? A defesa dele teve acesso
aos elementos da investigação para embasar a defesa no final de março. E a defesa do Augusto alegou que a investigação era tão grande que não houve tempo hábil para ler, interpretar e montar uma defesa. Porém, a polícia não acatou o pedido. O depoimento do Augusto Melo não será adiado. Na quarta-feira ele terá que estar lá normalmente às 14 horas. Algumas pessoas próximas do Augusto suspeitam de que ele pode não ir. E aí perguntamos à polícia, e se ele não for? Aí ele perde a chance de se defender. Não tem chance de remarcação. Não tem essa de, se ele não faltar, ele pode faltar até 3 vezes. Não. A polícia já concluiu. Ter jogo do Corinthians no mesmo dia não pode ser um argumento. Ali, uma questão ali. Não é um argumento, não é levado em conta. Tá. O Augusto Melo está convocado a depor, está intimado a depor às 2 horas de quarta-feira, e se ele não for, o inquérito... Se ele não for ou se ele for, o inquérito estará encerrado. A polícia diz já ter elementos suficientes para concluir o inquérito em questão e determinar se haverá ou não indiciados nesse caso. Uma vez indiciado, precisa ser denunciado, julgado e aí sim uma resposta final a respeito de sanções e de quais seriam essas pessoas indiciadas. Já há algumas suspeitas, é claro, é muito delicado a gente falar aqui publicamente quem será ou não será indiciado. A gente espera, claro, a versão oficial da polícia. A decisão é da polícia. Exatamente, mas acho que o corintiano pode ter uma resposta até o final da semana, porque é uma investigação que já toma mais de 1 ano e que politicamente ela atrapalha muito o clube, né? Primeiro porque o Augusto ele tem um argumento muito bom para defender a posição dele no caso do impeachment, que ele fala, querem me tirar por causa da Vaidbet, mas não tem nenhum inquérito ainda. Então vai que me tiram agora e eu sou inocente. E ele defende a inocência dele, obviamente. Então isso atrasa muito a vida política do Corinthians. O caso do impeachment só está tomando tanto tempo e ainda não há uma marcação de data, uma definição de data para votação do Conselho até hoje por causa do inquérito. Então o Corinthians se vê muito travado politicamente por isso. Dentro do Parque São Jorge, uma ativação muito grande dos coligados do Augusto para conseguir apoio, cientes dessa possibilidade de impeachment. Então, assim, é uma das últimas semanas dessa investigação que já toma mais de 1 ano no noticiário do Corinthians. E, se Deus quiser, as 2 últimas vezes que eu vou numa delegacia nesse ano. Eu não estaria otimista. Por causa do Corinthians. Com relação... obviamente, né? Olha lá o que você vai aprontar, Com relação a isso, porque, olha, realmente... E aí, Fabiane, por tudo que você vem conversando, é uma situação que parece que o cerco se fecha, né? Sim. Exatamente. Ele parece não ter tanta saída mais, o Augusto Melo. E me parece um pouco óbvio que, se na sexta-feira ou quando sair essa determinação, se o Augusto Melo for indiciado, me parece meio evidente de que o Conselho vai marcar bastante rápido essa votação do impeachment. Talvez nem precise. Nesse caso, você entrando com uma liminar, você fala, se você tem um presidente com indícios de envolvimento num caso de lavagem de dinheiro, pelo estatuto ele pode sair já sem a votação. E através de uma liminar, né, pela justiça comum. Mas aí, isso vai contra o presidente ou a chapa? Vai contra o presidente, porque naturalmente quem assume é o vice. E o vice dele hoje é opositor a ele. É o Osmar Stabile, que inclusive faz parte do mesmo grupo político do Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. E até muita gente diz, o Tuma quer tanto acelerar esse processo de impeachment porque o vice é da chapa dele, né? Eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que o processo está seguindo muito aquilo que consta no Estatuto do Corinthians. Mas é uma última oportunidade para Augusto Melo se defender. E, naturalmente, o nosso trabalho jornalístico daqui 10, 15 dias vai ser ir atrás da íntegra desses depoimentos, porque praticamente todos a gente acaba tendo acesso. Eu falei aqui do depoimento do Alex Cassondé, e ele disse que não cobrou por intermediar o patrocínio do Corinthians, tá? Então não é que ele não intermediou, ele disse que não cobrou, que estaria fazendo aquilo de boa fé, digamos assim, né? De ajudar o Augusto Melo. Só que tudo isso, claro, tem que ser provado. Claro, certo? Claro, exatamente. E aí eles vão fazer isso frente à justiça. Exatamente. E, enfim, a quarta-feira será o dia da verdade para Augusto Melo. Ele sempre, publicamente, se disse muito tranquilo quanto a isso, que ele tem todos os elementos para se defender, provar sua inocência, assim como Marcelo Mariano disse hoje, e assim como Sérgio Moura dirá amanhã. Estaremos também na delegacia para ouvir o que Sérgio Moura tem a dizer a respeito desse caso, que, mais uma vez, atrapalha muito o noticiário e o dia a dia do Corinthians.
Boa, e sobre o noticiário dia a dia do Corinthians, algo a acrescentar de campo bola depois Sim. do derby? Temos coisa boa pro torcedor do Opa, Corinthians. aliás, né? Olha só, A hein? gente tá falando Que do coisa. caso Vai de Bet, antiga patrocinadora casa de apostas do Corinthians, mas hoje o Corinthians trouxe mais um reforço Tocou sirene no Parque São Jorge, né? pra base e que é uma aposta, né, o Fabiane? Exatamente, exatamente. É aquilo, são esportes da sorte, né? Se você às vezes você aposta, você consegue acertar. O Corinthians registrou hoje no boletim informativo diário da CBF, o BID, a contratação do zagueiro Daniel Trajano, de 18 anos. Ele vem inicialmente para as categorias de base do clube e ele é filho de Daniel Trajano, mesmo nome, CEO da Esportes da Sorte no Brasil. O Daniel Trajano ele é um cara que já passou pelo Náutico e pelo Grêmio, o Grêmio inclusive patrocinado pelo Esportes da Sorte também. Atuou por 15 minutos de acordo com o site O Gol, especialista nesse tipo de levantamento estatístico. Daniel Trajano tem idade para jogar no Sub-18 e no Sub-20 do Corinthians. Pintou o reforço. Quando eu disse que tinha boa notícia no Corinthians, não era essa, fique claro. Mas que o Corinthians deve ter 2 reforços, entre aspas, caseiros para o próximo jogo contra o Fluminense, o Gustavo Henrique e o Fabrício Angileri. 2 jogadores importantes, a gente viu tanto que o Corinthians sofreu para marcar o Estevão, algo que não ocorreu nas finais porque o Angileri teve 2 atuações brilhantes, tanto no Allianz Parque quanto em Itaquera. O Bidu já não conseguiu corresponder. Então o Angileri deve ser reforço do Corinthians nesse próximo jogo, bem como o Gustavo Henrique, tido para muitos, inclusive para mim, como o melhor zagueiro que o Corinthians tem à disposição. Muito bem, quarta-feira então tem Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. Antes tem depoimento do Augusto Melo na delegacia de polícia, caso ele compareça, a gente segue Que coisa, hein, atualizando. PDV? Tá tem que entrando ver. na agenda do Corinthians, Tem que depoimento entrar na na agenda, polícia. Fausto. Será que vai comparecer? Ou será que, se Qual a sua comparecer, aposta, vai? O que você acha? eu acho que ele vai. Eu acho que Até ele vai. porque, pra ele, é só ruim se ele não for, né? Nada além disso. Ele não tem nada a ganhar em não ir. Assim, a gente tá partindo do pressuposto de que ele pode estar possivelmente... Não, ele é suspeito do caso, né? Então, assim, se ele tem como se defender, não tem por que não ir. E a justiça nunca olha com bons olhos, né? Quem Não, de forma vai... alguma. Não, e aquilo quem que não a gente vai falou, em muitos casos, quando o inquérito ainda tá num estado inconclusivo, o procedimento é o seguinte: ele é convocado na primeira, não foi, é convocado na segunda, não foi, é convocado na terceira. Se não for na terceira, ele está sujeito à condução coercitiva, que é carrinho da polícia, vai no CT e fala: Augusto, Bem, vamos Vamos lá, conversar. O senhor poderia nos acompanhar? Exatamente. E seria algo... Isso seria mais um motivo para impeachment. Porque seria algo, de acordo com o estatuto, que estaria afetando a imagem do clube. E eu acho que um carro de polícia entrando no CT e levando o presidente estaria ligado a isso. Inclusive, esse processo que está correndo agora, uma das razões levantadas pela oposição, vocês lembram daquela confusão do Augusto com o torcedor do Cruzeiro, num jogo Corinthians e Cruzeiro no Mineirão? Sim. Que um torcedor disse ter sido socado pelo Augusto Melo. E aquilo foi citado no processo de impeachment como uma mancha à imagem do clube. E no final das contas derrubaram, porque as câmeras de segurança mostraram que foi um tapinha e uma tremenda de uma frescura do torcedor do Cruzeiro. Tá certo.